Milionário ensina sobre amor após mendiga negra ser amarrada e chamado de fracassado. O sol se punha atrás dos arranha-céus, tingindo o céu de um laranja intenso, quase como se o universo quisesse ocultar a dura realidade das ruas. Clara, uma mulher de pele negra brilhante, com os cabelos encaracolados desgrenhados, sentia o aperto no peito, enquanto caminhava pelas calçadas tomadas por pessoas apressadas. O cheiro de comida das barracas a instigava, mas o que restava de suas economias já havia ido embora. Fracassada! A palavra ecoava em sua mente. Espremendo-se entre a multidão, ela se lembrava do dia em que um grupo de jovens ricos a cercou. Eles riram, apontaram e zombaram. "Olhe, uma mendiga! Que triste!" Um deles a agarrou pelo braço, forçando-a a se curvar. As lágrimas queimavam seus olhos, enquanto a humilhação penetrava sua alma como facas afiadas. O ar ao seu redor parecia pesado, difícil de respirar. Mas, em meio a esse turbilhão emocional, a vida lhe reservava uma reviravolta inesperada. Miguel, um milionário que acenava para um mundo de riqueza e superficialidades, observou aquela cena de longe. Ele vivia em um castelo de ilusões, cercado por pessoas superficiais que apenas lhe ofereciam sorrisos vazios. Mas, ao ver Clara, sentiu a necessidade de mudar. Já tinha uma intensidade que o atraía, algo verdadeiro em meio ao artificial. Quando ele se aproximou, a atmosfera mudou. "Você está bem?" perguntava ele, ignorando o olhar de desdém de outros que passavam. A conexão instantânea os deixou paralisados por um breve momento. Miguel ofereceu suas aulas sobre amor verdadeiro e autoaceitação, mas no fundo havia uma intenção escondida: libertar Clara de suas correntes emocionais. Assim, começaram a se encontrar, mergulhando em conversas profundas que faziam Clara se sentir viva novamente. A química entre eles era inegável. Cada riso compartilhado, cada olhar, parecia entrelaçar suas almas. Entretanto, o passado de Miguel era uma sombra que se aproximava. Sofia, sua ex-namorada ambiciosa e manipuladora, surgira do nada, determinada a recuperar o que considerava seu. Com um olhar que desfazia qualquer esperança, ela estava pronta para lutar. Clara sentiu a pequena chama de seu amor tremer diante da tempestade que se formava. Deveria lutar por aquilo que sentia, mesmo que seu passado viesse à tona, ou se render ao que a sociedade lhe impusera. O dilema a consumia. O coração de Clara batia acelerado. A dor de velhos traumas ameaçava emergir. A fragilidade dos sentimentos era palpável, quase como se o ar ao redor estivesse carregado de eletricidade. Miguel, por sua vez, sentia um peso crescente com a possibilidade de perder tudo novamente. Um segredo escondido de seu passado poderia redefinir tudo e, quando revelado, deixaria Clara em uma encruzilhada. Que amor poderia florescer em meio a tanto caos? Seria suficiente a força deles para enfrentar o que estava por vir? Ou tudo seria destruído por forças que pareciam maiores do que eles? O mistério pairava no ar, como se o destino aguardasse ansioso para ver quem teria coragem de dar o próximo passo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentia seu coração acelerar enquanto pensava nas palavras de Miguel. A paixão entre eles parecia inabalável, mas um frio na espinha a fazia questionar até onde essa felicidade poderia. E Sofia, a ex de Miguel, surgira como uma nuvem escura à espreita. Mas o que eles não esperavam estava prestes a estourar como um balão de gás. Em uma noite chuvosa, enquanto a cidade mergulhava em um longo e melancólico choro, Clara surpreender Miguel. Ela queria mostrar que também poderia ser forte, que não se deixaria abalar por inseguros como os ricos que a desprezaram. A cada passo rumo ao encontro, uma mistura de ansiedade e esperança se formava dentro dela. Vou me libertar, ela pensou, entre sorrisos nervosos. Quando Clara chegou ao luxuoso restaurante onde Miguel a esperava, o olhar dele se iluminou. Mas mesmo assim, algo no ar parecia diferente. Ele estava inquieto, como se um peso estivesse sob seus ombros. Desculpe, Clara. Não sei como dizer isso. Começou Miguel, evitando o olhar dela. O coração dela pulou. O que aconteceu? Sua voz tremia. Antes que ele pudesse responder, um grito feroz estourou do lado de fora. Clara e Miguel olharam em direção à entrada, onde um homem furioso irrompeu no lugar. Uma multidão começou a se formar, e o som de murmúrios crescia ao redor deles. O homem, com um olhar descomposto, apontava para Miguel. Você! Por que fez isso comigo? Miguel se levantou, confuso. Do que você está falando? Questionou a voz carregada de preocupação. Mas o homem já não se segurava mais. Você me deixou na rua. Meus filhos estão passando fome por sua causa. Você não pode ignorar toda a sua família. O resto da sala ficou em silêncio. Clara piscou, tentando entender o que se desenrolava. Miguel balançou a cabeça, enquanto o homem continuava, revelando um passado sombrio que ela nunca soubera. Você não é um milionário, Miguel. Seu pai me arruinou. Você só herdou essa fortuna e se esqueceu de quem teve que pagar o preço. O choque tomou conta de Clara. O que você está dizendo? Miguel era um herdeiro? O que isso significava? As palavras fracassada e mendiga ecoavam em sua mente, misturadas com aquela cena de um homem desesperado. O rosto de Miguel estava pálido, e a verdade que ele tentava esconder estava vindo à tona como uma onda poderosa. O homem, percebendo o impacto de suas palavras, baixou a voz, quase um sussurro. O seu pai destruiu vidas para manter o seu estilo de vida. E você, como sempre, está cego para isso. A tensão crescia no ambiente. Clara sentiu como se todas as certezas que tinha sobre Miguel desmoronassem. Ele não era apenas um príncipe encantado. Havia um lado obscuro que ela não conhecia. Miguel olhou para Clara, atormentado. Não! Não é assim que as coisas são! Sua voz era um lamento. Eu não sabia! Mas o homem já saíra, deixando a sala em um murmurinho nervoso. As pessoas trocavam olhares. E a energia havia mudado completamente. Miguel desabou na cadeira, as mãos no rosto, seu orgulho se desintegrando. Clara sentia um nó na garganta se apertar. Seria esse o fim do que eles começaram? Miguel estava perdido em sua própria vida. Enquanto a chuva caía lá fora, Clara percebeu que sua luta estava apenas começando. O que mais poderia Miguel esconder? O que mais poderia vir à tona?
Uma escolha estava diante dela: ficar e enfrentar essa nova realidade, ou sair da vida dele antes que a tempestade a engolisse também. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: o amor entre eles estava prestes a ser testado de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Clara estava paralisada, o coração na garganta. O peso das revelações se acumulava ao seu redor. Miguel, seu príncipe que parecia ter saído dos contos de fadas, agora era um herdeiro de uma herança manchada de dor. Mas antes que ela pudesse processar, tudo, um trovão ruidoso ecoou pela cidade, e as luzes do restaurante piscavam de forma inquieta. Corações estavam em chamas, mas foi então que tudo virou. O clima pesado foi partido por um ruído ensurdecedor, seguido de gritos agudos. A porta se abriu bruscamente e uma mulher entrou, com olhos iluminados por uma intensidade quase sobrenatural. Clara reconheceu aquela mulher de algum lugar, mas não conseguiu identificar de imediato. Sua presença era avassaladora. "Miguel, você se lembra de mim?" gritou a mulher, com uma mistura de desespero e raiva. O barulho da multidão ficou em segundo plano, enquanto Clara piscava, tentando processar a cena. O rosto de Miguel se fechou em expressão de horror. "Não, não pode ser!" ele murmurou, seus olhos arregalados. "Você me deixou para trás. Você tem a cara de pau de viver assim, enquanto eu sou nada." Olhando para a aparência desleixada da mulher, Clara sentiu uma onda de compaixão, mas também o pressentimento crescente de que algo muito maior estava em jogo. "Quem é você?" Clara perguntou, sua voz tremendo. O ar ao redor era espesso com a tensão, e ela se perguntava se Miguel tinha mais segredos ainda escondidos. A mulher, ignorando-a, avançou em direção a Miguel. A conexão entre os dois era palpável, e Clara lutava contra a onda de ciúmes que a envolvia. "Você não pode simplesmente ignorar o que aconteceu. Eu perdi tudo por sua causa. Minha vida, minha família, tudo." A mulher estava em frangalhos, e o aspecto de fragilidade a tornava ainda mais estrondosa. A revelação estava prestes a mudar tudo. Nós tínhamos um filho. A bomba caiu como um raio, cortando o céu. Clara ficou sem palavras. Um filho? Miguel tinha uma criança? Mais uma vez ela piscou, tentando entender. O olhar de Miguel se transformou em uma mistura de dor e culpa. O restaurante se tornava um palco de emoções incontroláveis. "Você não pode estar falando sério!" ele respondeu, as energias do ambiente agora em colisão. Os murmúrios aumentaram entre os convidados e o pânico se espalhou. Clara sentiu suas pernas falharem sob o peso do choque. Sua mente weak estava na beira de um colapso. O que significava aquilo para o que eles estavam construindo? Mas a mulher não parava. "Ele está lá fora, Miguel. Ele precisa de você. Olhe como você se esconde atrás dessa fortuna. Mas é você quem vai decidir: ser pai ou continuar se escondendo." O desespero da mulher se transformou em um grito, ecoando como um lamento de um passado quebrado. O mesmo passado que Miguel tentava deixar para trás, a puxava de volta. Clara agora não estava apenas lutando contra ciúmes, mas contra uma verdade que poderia destruir tudo. A conexão que estava se formando entre ela e Miguel agora estava marcada por um filho que ela nem mesmo sabia que existia. "Clara", Miguel começou, mas a mulher gritou novamente. "Você, Miguel! Diga-me, você ainda tem coragem de olhar para ela e se sentir um homem? E se o seu filho estiver lá fora, esperando por você,
Era como uma facada no coração dela. Clara olhou para Miguel, sua confiança desmoronando. Miguel hesitou, paralisado entre o passado e seu novo amor. A tensão era palpável, como se o tempo tivesse congelado naqueles instantes. Pinguins de gelo poderiam ter se formado na sala. Clara estava à beira de um colapso. Ele realmente tinha uma criança? O amor poderia sobreviver a essa tempestade? E enquanto o alvoroço continuava ao redor, um medo profundo tomou conta. O que mais Miguel escondia? O que mais ela não sabia? O olhar desconcertante da mulher, cheio de dor e desejo por ajuda, deixava Clara sem chão. A noite ainda era jovem, mas tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Como ela poderia escolher ficar quando a verdade estava se desdobrando diante dela? O passado e o presente se chocavam de forma devastadora. E o futuro? O futuro era um grande ponto de interrogação. Clara estava paralisada, o coração na garganta. O peso das revelações se acumulava ao seu redor. Miguel, seu príncipe que parecia ter saído dos contos de fadas, agora era um herdeiro de uma herança manchada de dor. Mas antes que ela pudesse processar tudo, um trovão ruidoso ecoou pela cidade e as luzes do restaurante tiscavam de forma inquieta. Corações estavam em chamas. Então, a tensão no ar subitamente se transformou em caos. Uma série de gritos ecoou do lado de fora. Clara se virou e o pânico se espalhou como um incêndio. Pessoas corriam em todas as direções e a porta do restaurante se abriu com um estrondo. Um homem entrou, coberto de sujeira e com os olhos selvagens. Ele parecia perdido, como se a cidade inteira estivesse desmoronando ao seu redor. Miguel! O homem gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Você não pode estar aqui. Eles estão vindo. Eles querem você. O ambiente virou um furacão. Clara estava atordoada. O que estava acontecendo? O homem parecia conhecer Miguel bem, mas a expressão no rosto de Miguel era de puro terror. O que você quer dizer com eles? O que está acontecendo? Sua voz tremia e a sala ficou em silêncio, todos atentos ao que estava por vir. O homem olhou para Clara, seus olhos ardendo de desespero. Ele não pode ficar aqui. Eles vão pegar você também. O caos aumentou e os murmúrios se tornaram um coro de perguntas e incredulidade. A multidão estava em choque, tentando entender a cena insana que se desenrolava diante deles. Miguel parecia ter sido atingido por um raio. O que você fez, Marcos? Ele questionou. Mas o homem não parecia à vontade. Não é só sobre você. Eles estão atrás de mim também. O que você me deixou fazer? O que você se meteu? Suas palavras eram como boltes atingindo o coração da situação. Clara sentiu um frio na espinha. Miguel não tinha só um passado sombrio, mas parecia que havia algo muito mais profundo e perigoso. Miguel, quem é esse homem? Ela perguntou, sua voz quase soando como um sussurro. Ele parecia se perder em seus próprios pensamentos, os olhos marejados e confusos. Marcos, você sabia que isso ia acontecer? Marcos assentiu, a angústia estampada no rosto. Eu fiz o que pôde, mas não posso mais proteger você. Eles estão vendo. E quando eles descobrirem que eu estou aqui, não apenas você irá se machucar, mas todos que você ama. Miguel agarrou o braço de Marcos como se o puxasse para mais perto. Rei está dizendo, o que mais está acontecendo? A pressão nas palavras de Miguel estava evidente. Ele estava perdendo o controle de tudo. Foi então que um som ensurdecedor reverberou na atmosfera. A entrada do restaurante foi invadida por sombras. Clara, apavorada, viu
Homens encapuzados entrando, seu olhar imóvel e ameaçador. Eles se moviam com uma confiança que gelava o sangue. A sala se encheu de murmúrios de terror. Miguel! Clara gritou, enquanto um dos homens se dirigia em sua direção, o olhar fixo. Ao mesmo tempo, Miguel se pôs em frente a ela, pronto para defendê-la. Fiquem longe dela, ele gritou. Mas a resposta veio rápida como uma flecha. Você é um herdeiro de uma fortuna manchada de sangue. Chegou a hora de você pagar o preço. A voz era firme, carregada de desprezo. Clara ficou paralisada. A cena se desenrolando como um filme horrível. Quem eram aquelas pessoas? Por que estavam atrás de Miguel? E foi nesse momento que uma bomba caiu em seu colo. Clara ouviu os sussurros assustados. Ele é um traidor! Ele se desviou do nosso caminho. E as palavras cortantes e verdadeiras ecoaram em sua mente. Miguel estava em uma rede de traições e mentiras que chegava até a vida dela. Essa não era apenas sobre amor. Era uma questão de sobrevivência. Com o coração disparado, Clara se perguntou: o que mais Miguel poderia estar escondendo? No meio do caos e da revelação, uma nova pergunta surgiu. Até onde eles iriam para se proteger um ao outro? Neste momento, a certeza de que o amor deles poderia enfrentar qualquer tempestade parecia um sonho distante, agora fragilizado pelas sombras que se aproximavam. E enquanto o ambiente estava prestes a explodir, Clara percebeu que a verdade estava mais perto do que nunca, e a cada instante, tudo o que conhecia poderia ser transformado em cinzas. A noite ainda estava longe do fim, mas um futuro sombrio se desenhava à frente, e a decisão de Miguel poderia mudar tudo. Em quem ela poderia confiar agora? O tempo parecia congelar, enquanto Clara se preparava para enfrentar a tempestade. Clara estava paralisada, o coração na garganta. O peso das revelações se acumulava ao seu redor. Miguel, seu príncipe que parecia ter saído dos contos de fadas, agora era um herdeiro de uma herança manchada de dor. Mas antes que ela pudesse processar tudo, um trovão ruidoso ecoou pela cidade, e as luzes do restaurante piscavam de forma inquieta. Corações estavam em chamas. Então, a tensão no ar subitamente se transformou em caos. Uma série de gritos ecoou do lado de fora. Clara se virou e o pânico se espalhou como um incêndio. Pessoas corriam em todas as direções e a porta do restaurante se abriu com um estrondo. Um homem entrou, coberto de sujeira e com os olhos selvagens. Ele parecia perdido, como se a cidade inteira estivesse desmoronando ao seu redor. Miguel! O homem gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Você não pode estar aqui! Eles estão vindo! Eles querem você! O ambiente virou um furacão. Clara estava atordoada. O que estava acontecendo? O homem parecia conhecer Miguel bem, mas a expressão no rosto de Miguel era de puro terror. O que você quer dizer com eles? O que está acontecendo? Sua voz tremia e a sala ficou em silêncio, todos atentos ao que estava por vir. O homem olhou para Clara, seus olhos ardendo de desespero. Ele não pode ficar aqui. Eles vão pegar você também. O caos aumentou e os murmúrios se tornaram um coro de perguntas e incredulidade. A multidão estava em choque, tentando entender a cena insana que se desenrolava diante deles. Miguel parecia ter sido atingido por um raio. O que você fez, Marcos? Ele questionou. Mas o homem não parecia à vontade. Não é só sobre você. Eles estão atrás de mim também. O que você me deixou fazer? O que você se meteu? Suas palavras eram como bolts, atingindo o coração da situação. Clara sentiu um frio na espinha.
Miguel não tinha só um passado sombrio, mas parecia que havia algo muito mais profundo e perigoso. Miguel, quem é esse homem? Ela perguntou, sua voz quase soando como um sussurro. Ele parecia se perder em seus próprios pensamentos, os olhos marejados e confusos. Marcos, você sabia que isso ia acontecer? Marcos assentiu, a angústia estampada no rosto. Eu fiz o que pude, mas não posso mais proteger você. Eles estão vendo. E quando eles descobrirem que eu estou aqui, não apenas você irá se machucar, mas todos que você ama. Miguel agarrou o braço de Marcos, como se o puxasse para mais perto. O que você está dizendo? O que mais está acontecendo? A pressão nas palavras de Miguel estava evidente. Ele estava perdendo o controle de tudo. Foi então que um estrondo ensurdecedor reverberou na atmosfera. A entrada do restaurante foi invadida por sombras. Clara, apavorada, viu homens encapuzados entrando. Seu olhar imóvel e ameaçador. Eles se moviam com uma confiança que gelava o sangue. A sala se encheu de murmúrios de terror. Miguel! Clara gritou, enquanto um dos homens se dirigia em sua direção, o olhar fixo. Ao mesmo tempo, Miguel se pôs em frente a ela, pronto para defendê-la. Fiquem longe dela! Ele gritou, mas a resposta veio rápida como uma flecha. Você é um herdeiro de uma fortuna manchada de sangue. Chegou a hora de você pagar o preço. A voz era firme, carregada de desprezo. Clara ficou paralisada, a cena se desenrolando como um filme horrível. Quem eram aquelas pessoas? Por que estavam atrás de Miguel? E foi nesse momento que uma bomba caiu em seu colo. Clara ouviu sussurros assustados. Ele é um traidor! Ele se desviou do nosso caminho. E as palavras cortantes e verdadeiras ecoaram em sua mente. Miguel estava em uma rede de traições e mentiras que chegava até a vida dela. Essa não era apenas sobre amor. Era uma questão de sobrevivência. Com o coração disparado, Clara se perguntou o que mais Miguel poderia estar escondendo? No meio do caos e da revelação, uma nova pergunta surgiu. Até onde eles iriam para se proteger um ao outro? Neste momento, a certeza de que o amor deles poderia enfrentar qualquer tempestade parecia um sonho distante, agora fragilizado pelas sombras. Eles se aproximavam. Então, em um giro chocante da trama, Marcos olhou diretamente para o homem encapuzado à frente de Miguel e gritou: "É hora de você saber a verdade! Você é o verdadeiro pai do filho que ela espera!" A sala ficou em silêncio absoluto. Clara congelou, sem saber se acreditava no que acabara de ouvir. Miguel virou-se lentamente, o olhar atordoado enquanto a revelação se instalava como um peso insuportável. O homem encapuzado sorriu de maneira sinistra, enquanto Clara sentia que o chão caía sob seus pés. O futuro parecia ainda mais sombrio. A verdade estava se desenrolando, revelando camadas de se esgotando. O que mais estava por vir? Como ela poderia lidar com essa nova realidade? A tempestade se aproximava e Clara sabia que, independentemente do que viesse, tudo se transformaria para sempre. Clara estava paralisada, o coração na garganta. A revelação ecoava em sua mente. Miguel, o homem que ela amava, era um traidor. O silêncio na sala era pesado, quase palpável. Ela olhou para Miguel, os olhos dele se enchendo de lágrimas de confusão e desespero. A tensão explodia ao redor deles.
O homem encapuzado sorria, mas não era um sorriso normal. Era malévolo, como se soubesse que controlava o destino de todos ali. Então, em um golpe de teatro, um estalo alto ecoou e a porta se abriu novamente. Clara mal teve tempo de olhar. Uma figura familiar estava ali. Rafaela! A voz dela era quase um sussurro. Aquela era sua melhor amiga, mas ela parecia diferente, com um olhar que carregava um misto de medo e raiva. Miguel, você não pode fazer isso! Rafaela gritou, passando por cima do tumulto. Todos cercearam os olhares nela. O que você fez com ela? Você realmente se esqueceu? A sala parecia tremer, com o choque vibrando nas paredes de mármore. Miguel, o que está acontecendo? Clara perguntou, a sua voz saindo quase como um gemido. As informações se emaranhavam em sua mente. A necessidade de respostas, quase dolorosa. Mas Miguel estava paralisado, sem saber o que dizer. O choque a corroer o que restava de seu orgulho. Eu não sei. O que ela está falando? Miguel finalmente disse, mas sua voz soava distante, como se estivesse conversando ao telefone. Os homens encapuzados estavam observando, impacientes com o desenrolar daquela cena. Rafaela avançou, determinada. Você não tem ideia do que está se metendo, Miguel. Clara não merece isso. Ela olhou intensamente para ele, e Clara notou a intensidade do olhar dela. Você não tem ideia do que está realmente acontecendo com sua fortuna. Ela está ligada aos nossos pais. O quê? Clara franziu a testa, seu coração batendo descontroladamente. O que você está dizendo, Rafaela? A palavra saiu como um estalo. Que nossos pais têm a ver com isso? A expressão de Rafaela era intensa, a dor claramente visível. Você não sabia? O dinheiro da sua família? Eles usaram o sangue dos nossos. Eles arruinaram vidas, Clara. E você estava prestes a entrar na mesma armadilha. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Miguel estava em choque, mas o homem encapuzado aproveitou a momentânea distração. Chegou a hora de pagar, Miguel. Ele avançou, um punhal reluzente surgindo de sua mão. Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. O ar estava tenso e o pânico ia crescendo nela, quase como uma sombra ameaçadora em volta deles. Não! Miguel gritou, passando à frente de Clara. Você não pode! O homem parou, os olhos gélidos como aço. Você fez escolhas. Agora haverá as consequências. O barulho do tumulto no restaurante tornava-se uma sinfonia caótica de gritos e murmúrios. Mas dentro de Clara havia um silêncio intenso. Olhos se voltavam para ela, a conexão entre cada um se ampliando, como se ela fosse a chave para resolver tudo. Então, o inesperado aconteceu. Esperem! Clara gritou, sua voz ecoando firmemente. Eu não sou parte disso! Não quero essa disputa! Ela olhou para o homem encapuzado e, em um ato desesperado, girou-se de modo a encarar Miguel. Me diga a verdade, você sabia de tudo isso? A tensão estava no ar. O olhar de Miguel a atravessava, mas ela não podia mais esperar. Não era só o passado sendo revelado. Era um futuro sendo apagado. Uma linha entre amor e traição que estava prestes a cruzar. E a crise da verdade explodiu quando Rafaela adicionou. Clara, você não apenas ama um traidor. Você está prometida a alguém que não lembra de quem é. Miguel? Você não é quem pensa que é. As palavras dela foram como um tiro no escuro. Miguel congelou, os olhos enormes. O que você está insinuando? De repente, os olhos dos homens encapuzados brilharam e o enfoque mudou repentinamente. Se você não lembrasse quem você era,
Você poderia ter salvado todos nós de tudo isso. O medo se forma na sala, como fumaça se espalhando. Clara sentiu sua cabeça girar. O que significava tudo isso? Prometida a quem? E quais segredos estavam escondidos por trás da fachada de Miguel? Enquanto o clima se transformava, o chão sob seus pés estava prestes a ruir, e ela sentiu um nó na garganta. A verdade estava prestes a ser revelada. E Clara percebeu que agora não era apenas uma questão de amor. Era uma questão de vida ou morte. Os olhares se intensificaram e a pergunta pairava no ar. Quem realmente eram? E o que mais estavam dispostos a perder nesta tempestade de segredos? O tempo estava se esgotando e Clara não sabia se poderia confiar em ninguém, nem mesmo em si mesma. Clara estava paralisada, o coração na garganta. A revelação ecoava em sua mente. Miguel, que ela amava, era um traidor. O silêncio na sala era pesado, quase palpável. Ela olhou para Miguel, os olhos dele se enchendo de lágrimas de confusão e desespero. A tensão explodia ao redor deles. O homem encapuzado sorria, mas não era um sorriso normal. Era malévolo, como se soubesse que controlava o destino de todos ali. Então, em um golpe de teatro, um estalo alto ecoou e a porta se abriu novamente. Clara mal teve tempo de olhar. Uma figura familiar estava ali. Rafaela? A voz dela era quase um sussurro. Aquela era sua melhor amiga, mas ela parecia diferente, com um olhar que carregava um misto de medo e raiva. Miguel, você não pode fazer isso! Rafaela gritou, passando por cima do tumulto. Todos cercearam os olhares nela. O que você fez com ela? Você realmente se esqueceu? A sala parecia tremer, com o choque vibrando nas paredes de mármore. Miguel, o que está acontecendo? Clara perguntou, a sua voz saindo quase como um gemido. As informações se emaranhavam em sua mente, a necessidade de respostas quase dolorosa. Mas Miguel estava paralisado, sem saber o que dizer. O choque a corroer o que restava de seu orgulho. Eu não sei o que ela está falando, Miguel finalmente disse, mas sua voz soava distante, como se estivesse conversando ao telefone. Os homens encapuzados estavam observando, impacientes com o desenrolar daquela cena. Rafaela avançou, determinada. Você não tem ideia do que está se metendo, Miguel. Clara não merece isso. Ela olhou intensamente para ele, e Clara notou a intensidade do olhar dela. Você não tem ideia do que está realmente acontecendo com sua fortuna. Ela está ligada aos nossos pais. O quê? Clara franziu a testa, seu coração batendo descontroladamente. O que você está dizendo, Rafaela? A palavra saiu como um estalo. Que nossos pais têm a ver com isso? A expressão de Rafaela era intensa, a dor claramente visível. Você não sabia? O dinheiro da sua família. Eles usaram o sangue dos nossos. Eles arruinaram vidas, Clara. E você estava prestes a entrar na mesma armadilha. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Miguel estava em choque, mas o homem encapuzado aproveitou a momentânea distração. Chegou a hora de pagar, Miguel. Ele avançou, um punhal reluzente surgindo de sua mão. Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. O ar estava tenso e o pânico ia crescendo nela, quase como uma sombra ameaçadora em volta deles. Não! Miguel gritou, passando à frente de Clara. Você não pode! O homem parou, os olhos
gélidos como aço. Você fez escolhas. Agora verá as consequências. O barulho do tumulto no restaurante tornava-se uma sinfonia caótica de gritos e murmúrios, mas dentro de Clara havia um silêncio intenso. Olhos se voltavam para ela, a conexão entre cada um se ampliando, como se ela fosse a chave para resolver tudo. Então, o inesperado aconteceu. Esperem! Clara gritou, sua voz ecoando firmemente. Eu não sou parte disso! Não quero essa disputa! Ela olhou para o homem encapuzado e, em um ato desesperado, girou-se de modo a encarar Miguel. Me diga a verdade! Você sabia de tudo isso? A tensão estava no ar. O olhar de Miguel a atravessava, mas ela não podia mais esperar. Não era só o passado sendo revelado, era um futuro sendo apagado. Uma linha entre amor e traição que estava prestes a cruzar. E a crise da verdade explodiu quando Rafaela adicionou: Clara, você não apenas ama um traidor. Você está prometida a alguém que não lembra de quem é. Miguel, você não é quem pensa que é. As palavras dela foram como um tiro no escuro. Miguel congelou, os olhos enormes. O que você está insinuando? De repente, os olhos dos homens encapuzados brilharam e o enfoque mudou repentinamente. Se você não lembrasse quem você era, você poderia ter salvado todos nós de tudo isso. O medo se forma na sala, como fumaça se espalhando. Clara sentiu sua cabeça girar. O que significava tudo isso? Prometida a quem? E quais segredos estavam escondidos por trás da fachada de Miguel? Enquanto o clima se transformava, o chão sob seus pés estava prestes a ruir e ela sentiu um nó na garganta. E, para piorar, uma mulher entrou sem ser anunciada. Vestida de preto com um olhar de intensos olhos vermelhos, ela gritou: Miguel, você não pode fugir do que fez. A conta chegou. A sala estava em choque. A mulher não era apenas uma estranha. Era Leonor, sua mãe. Clara não sabia se deveria se sentir aliviada ou aterrorizada. Mãe, ela gaguejou. A ligação familiar fazendo-a tremer. O olhar de Leonor estava fixo em Miguel. Você não sabe, mas o nosso destino está entrelaçado. Você está em perigo, Miguel. E Clara, ela hesitou, mas o momento estava além de qualquer controle. Clara, você é a chave para quebrar a maldição da nossa família. A sala inteira ficou em silêncio. O que isso significava? Clara se sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. O que mais estava escondido? A revelação estava prestes a ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto a tensão se acumulava, a pergunta que pairava no ar deixou Clara em estado de choque. Até onde a verdade estava disposta a levá-los? O futuro nunca teve sido tão incerto. E agora, todos estavam envolvidos em um jogo muito mais perigoso do que poderiam imaginar. Clara estava paralisada, o coração na garganta. A revelação de sua mãe reverberava em sua mente. Uma maldição, um destino entrelaçado. Cada palavra parecia uma bomba, prestes a explodir. Miguel, o homem que ela amava, era um traidor, mas havia mais. O ar ficou denso e Clara mal conseguia respirar. Leonor avançou, os olhos ardendo de uma intensidade incontrolável. Miguel, você precisa entender. A maldição da sua família é real. Todos os que se aproximam sofrem. A sala ficou em silêncio. As palavras de Leonor pairavam no ar como um eco de lamento.
Maldição? Miguel repetiu, a confusão evidente em seus olhos. Ele parecia um menino perdido, tentando encontrar sentido em um labirinto. Do que você está falando? Mas antes que Leonor pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta do restaurante se abriu bruscamente e um grupo de homens encapuzados irrompeu. A tensão disparou como um estalo. Clara sentiu um frio na espinha. A sala estava cheia de murmúrios nervosos, os rostos paralisados pelo terror. Sai da frente! Um dos homens gritou com uma voz firme e ameaçadora. Miguel se pôs na frente de Clara, mas havia um desespero em seus olhos e não sabia o que fazer. Você achou que poderia escapar? O homem encapuzado adiantou-se e no mesmo instante tudo mudou. Rafael, o melhor amigo de Miguel, apareceu correndo pela porta. Não! Ele gritou, mas era tarde demais. Num movimento rápido, um dos homens puxou uma arma. Um assovio cortou o ar e uma explosão de gritos ecoou no espaço claustrofóbico. O pânico irrompeu. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O som da arma disparando retumbou na sala. Miguel rodopiou, a expressão de horror ecoando em seu rosto enquanto o tiro disparava em sua direção. Não! Clara gritou, enquanto cerrava os punhos, o medo a consumindo. A bala atingiu não Miguel, mas Rafael. O melhor amigo caiu, o corpo pesado, enquanto os homens encapuzados desapareciam como sombras. O restaurante se transformou em um caos total. O tempo parecia parar. Clara pôde ouvir sua própria respiração, o coração martelando no peito. Rafael! Ela correu até ele, os olhos arregalados em choque. O sangue se espalhava pelo chão e tudo ao redor dela desfez-se em desespero. As pessoas gritaram. Algumas saíram correndo, outras paralisadas em pânico. Miguel, o que aconteceu? Clara respirava pesadamente, a dor a sufocando. Miguel estava em estado de choque, os olhos fixos em Rafael. A expressão de horror se transformando em raiva. Eles vieram atrás de mim, ele gritou, mas seu olhar estava longe, perdido entre lembranças de um passado sombrio. A tensão explodiu novamente quando Leonor gritou. Vocês não entendem. O filho de Miguel, a maldição dos nossos pais. Rafael sabia. Ele tentou avisar. Mas era tarde demais. A confusão reinava em meio ao terror. Clara olhou para Rafael, deitado no chão, suas mãos tremendo e ensanguentadas. A vida dele se esvaía. No fundo da mente dela, a pergunta mais dolorosa: por que tudo isso estava acontecendo? Miguel, precisamos ir, Clara insistiu, mas ele parecia incapaz de se mover. A dor estava em seus olhos, mas havia algo mais, algo que Clara não podia identificar. Rafael não pode morrer. Assim, eu não posso deixar isso acontecer. Ele estava lutando contra seus sentimentos, uma tempestade de emoções dentro dele. Ele pode ter as respostas que precisamos, disse Leonor com tom desesperado. Precisamos da verdade e precisamos dela agora. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais estaria oculto? O que mais Rafael sabia? E por que a maldição os perseguia? O olhar de Miguel encontrou dela, mas ela não tinha certeza do que ver nele. O que era amor agora? O que era traição? E no momento em que a compreensão parecia em suas mãos, os olhos de Rafael se abriram de repente. Ele respondeu a Clara, seus lábios se movendo lentamente. Clara, cuidado! E antes que pudesse terminar,
Sua voz desapareceu, afundando em um silêncio mortal. Clara estava em pé, paralisada. A palavra cuidado ecoava em sua mente. Mas o que isso significava? E que verdades estavam se desenrolando diante dela? Enquanto as luzes do restaurante começavam a piscar, Clara sabia que tudo estava prestes a mudar novamente. O futuro, agora mais sombrio do que nunca, estava repleto de sombras e segredos. O que mais Miguel escondia? Estava a maldição realmente interligada? O caos estava apenas começando. Clara estava paralisada, o coração na garganta. A palavra cuidado ecoava em sua mente. Mas o que isso significava? Antes que pudesse processar, um tremor aterrorizante percorreu o chão. As luzes começaram a piscar e um grito ensurdecedor cortou o ar. Rafael! Clara se inclinou mais perto dele, mas já era. Cade, o corpo dele estava imóvel, seus olhos perdendo o brilho rapidamente. Um silêncio mortal pairou sobre a sala. Todos estavam paralisados, o pânico banhando tudo em um manto pesado de incertezas. Miguel estava em choque. Ele olhou para Clara, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia, eu não queria que isso acontecesse. O desespero estampado em seu rosto a atravessou como uma faca afiada. Mas a sala estava tomando um rumo sombrio. E a pressão do momento gerava uma onda de tensão palpável. Foi então que, como se o destino quisesse fazer sua jogada final, a porta se abriu novamente. A primeira coisa que Clara viu foi um flash de sangue. O vilão encapuzado estava de volta, mas não estava sozinho. Um grupo de pessoas ameaçadoras com rostos cobertos invadiu o espaço. É hora de pagar! Um deles gritou, apontando para Miguel. A sala explodiu em um caos total. As pessoas estavam correndo, gritos rangiam por todos os lados e o horror consumia a cena. Clara sentiu seu estômago revirar. O que era tudo isso? Miguel, precisamos ir! Ela conseguiu finalmente gritar. As palavras saindo entrecortadas, mas Miguel ainda estava paralisado. Seu olhar fixo na figura que se destacava entre os encapuzados. Clara seguiu sua linha de visão, e o que viu a fez perder o fôlego. Não pode ser! A voz dela quase não saiu. Lá estava Sofia, a ex-namorada de Miguel, com um sorriso diabólico no rosto. Você realmente achou que poderia escapar de mim? Olhe onde. Isso nos trouxe, Miguel. O jeito dela era intimidante, quase como uma sombra do passado retornando para se vingar. Miguel, o que ela está fazendo aqui? Clara perguntou, sua voz tremendo de confusão e raiva. Mas Miguel não respondeu. O olhar dele estava fixo em Sofia, misturado entre raiva e nostalgia. Eu sempre soube que você ia se meter em problemas. Você sempre foi um tolo. Sempre se deixou levar por essa sua ideia de amor verdadeiro. Ela provocou, como se estivesse saboreando cada palavra. E agora, tá tudo arruinado. As palavras de Sofia cortavam mais profundamente do que qualquer faca. Clara podia sentir a tristeza e a raiva se misturarem dentro dela. O que você quer? Miguel finalmente falou, a voz quebrando sob o peso. A pressão! Mas Sofia não estava sozinha. Um homem alto e corpulento apareceu ao seu lado, com um olhar frio. Estamos aqui para resolver contas e você vai pagar, Miguel. O tempo das promessas acabou. Vai ter um preço. Clara olhou para Miguel, mas ele parecia confuso, perdido em um mar de emoções. Rafael sabia demais.
Ele sussurrou, quase como se estivesse falando consigo mesmo. E naquele instante, a realidade caiu como um balde de água fria. Rafael? Clara repetiu. O que ele sabia? Miguel, o que você não me contou? A angústia crescia dentro dela. O passado de Miguel estava ressurgindo de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. O homem encapuzado se aproximou, apertando uma mão poderosa em seu braço. A verdade não é simplesmente sobre dinheiro, queridinha. É sobre vidas, escolhas e o que Miguel deixou para trás. Chega! Miguel gritou, mas todos estavam em silêncio. A tensão explodiu quando Clara olhou para Sofia. Um lampejo de reconhecimento. Você sabe do meu passado? A pergunta pairou no ar como uma bomba. Sofia sorriu, mas não um sorriso normal. Era um sorriso de triunfo. Ah, Clara, você é mais importante do que imagina. Lembra daquela noite em que prometi que haveria consequências? O mundo não é tão simples para o príncipe encantado. Enquanto as peças se encaixavam na mente de Clara, a verdade extremamente chocante emergiu como um relâmpago recente em uma tempestade. Você está prometida a alguém muito mais influente do que você pode imaginar. E a conta está prestes a chegar. Sofia disparou e a sala parecia tremer. Clara sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Prometida? Para quem? E se tudo o que ela acreditou, o amor, o futuro, a felicidade, não passasse de uma ilusão? O som de algo quebrando ecoou pela sala. Os encapuzados estavam se aproximando e a verdade estava se revelando como um pesadelo. Miguel estava em perigo. Clara olhou para ele, então para os homens. O caos estava apenas começando. Você não faz ideia do que está acontecendo, Clara disse, o desespero crescendo nas palavras. Não era apenas uma luta por amor. Era uma batalha pela vida e pela verdade. E no fundo de sua alma, ela sabia que eventos maiores estavam por vir. O mistério ainda não havia terminado. Clara estava em um turbilhão de emoções, o coração batendo descontrolado. Sofia havia revelado, somava-se como uma tempestade, e a sala parecia girar ao seu redor. Rafael havia caído, e um pânico avassalador dominava todos os presentes. As palavras ecoavam, e cada um se movia como se estivesse em um pesadelo compartilhado. Miguel, precisamos sair! Clara gritou, a urgência na voz a fez finalmente quebrar a paralisia de Miguel. Ele se virou para ela, os olhos cheios de um terror misturado com culpa, e suas mãos tremiam. Eu não sei o que fazer. Ele parecia perdido, navegando entre o amor e o medo. Sofia riu, um som distante e cruel. Você realmente acha que pode escapar? Ah! Maldição da sua família cobra um preço, Miguel. E agora, ela vai cobrar de você e da sua nova namorada. A frase ecoou na mente de Clara, e seu estômago se contraía a cada palavra. Mas não era hora de se render ao desespero. Clara respirou fundo, olhar fixo em Miguel. Nós não podemos deixar que eles nos vençam. Nós precisamos ser mais fortes. Ela segurou a mão dele. O toque deu a Miguel uma nova determinação, e por um breve momento, tudo isso pareceu muito atenuado. A porta se escancarou novamente, e ao invés de mais ameaças, a figura de Leonor entrou, furiosa, como uma tempestade em busca de justiça. Você não vai levar mais ninguém! Ela gritou para os encapuzados, sua voz cortante reverberando. Entre os outros,
A verdade vem à tona, e não podem esconder o passado por mais tempo. E foi naquela fração de segundo, enquanto o caos se desenrolava, que Clara sentiu uma centelha de esperança. Miguel, minha mãe, ela sabe como tudo isso aconteceu. Precisamos dela. Sem esperar por uma resposta, Clara puxou Miguel em direção a Leonor. Eles foram atrás de você e da sua fortuna, Miguel. Não vamos deixar que isso aconteça. A determinação estava brilhando nos olhos dela. Enquanto a sala ainda pulsava em tensão, os encapuzados hesitaram, talvez surpresos com a união. Mas Sofia apenas sorriu, satisfeita. Eles nunca poderão fugir do que fizeram. A maldição nunca permitirá. Chega de palavras, Miguel exclamou. Com um olhar afiado, ele agarrou Clara pela mão. E juntos eles foram em frente. Sem hesitar, Miguel declarou: Sofia, a verdade irá à tona. E quando isso acontecer, você verá que o passado não pode nos definir. E então a cena se transformou em um turbilhão frenético. Clara viu Rafael tentar se levantar, e em sua mente a ideia de que havia algo que ela poderia fazer cruzou rapidamente. Rafael, você precisa nos ajudar. O que você sabe? Ele sorriu fraco e, com esforço, murmurou: A maldição se quebra com a verdade, Clara. A verdade do amor. As palavras dele eram fraquinhas, mas podiam ser a chave para salvar a todos. Miguel, precisamos encarar isso juntos. É a única maneira. Clara declarou, acreditando firmemente que a união poderia mudar o destino, não importando os horrores que os cercavam. A força do amor pode quebrar qualquer maldição. Mudanças sutis começaram a se desenrolar. Sofia e os encapuzados pareciam perder a confiança. Suas expressões mudavam conforme o poder de Clara e Miguel aumentava. A sala estava cheia de murmúrios e o ar tremia como se o destino estivesse finalmente decidindo o lado do amor. Isso não acabou. Vocês podem achar que venceram, mas a verdade vencerá. Sofia gritou, sua voz fraca diante da força deles. Enquanto o caos começava a se acalmar, Clara e Miguel se voltaram um para o outro, os olhos cheios de determinação. Vamos juntos enfrentar tudo isso. Só assim seremos livres. E ao se abraçarem, Clara sentiu não apenas o calor dele, mas a certeza de que venha. O que vier, eles lutariam juntos. A cena logo se tornou um porrão, com o som de sirenes ao fundo. Clara segurou firme a mão de Miguel, o coração pesado, mas a esperança ardendo forte. O futuro estava à espera, cheio de mistérios e novos começos. Agora era a hora de um novo capítulo. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, fazendo a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs sabem da importância desses gestos.